Eu recebo aqui no estúdio da NDTV Record TV, aqui no Balanço Geral, tenho o prazer de receber o diretor técnico do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, em Criciúma, Dr. Leon Iotti. Obrigado pela presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, João. Muito obrigado pelo convite, pela gentileza em convidar e tentar contribuir para esse momento de certa turbulência que está acontecendo na nossa saúde. É um momento crítico, principalmente para crianças nesse momento? Com certeza, com certeza. Nós temos hoje, historicamente falando, que maio é o pior mês em termos de procura, de demanda e, obviamente, pelas causas respiratórias no Hospital Santa Catarina. Como é que o hospital e a estrutura se prepara num período como esse? Bom, normalmente o que a gente faz é aumentar o número de médicos. Hoje nós temos 4 equipes trabalhando. Normalmente são 3 equipes e hoje nós temos 4. Então, até provavelmente o mês de agosto a gente leve com 4 médicos trabalhando. E assim, como a equipe médica é ampliada, também nós trabalhamos com relação à equipe de enfermagem e técnicos de enfermagem, que também estamos passando por uma certa turbulência pela baixa oferta de profissionais no mercado, tanto da área médica quanto da área de enfermagem. No hospital também essa dificuldade? Ouvimos também isso dos secretários de saúde. Também. Infelizmente, e faço até um apelo, para quem estiver escutando, o Hospital Santa Catarina está recrutando tanto pediatras, médicos clínicos que possam dar suporte, técnicos de enfermagem e enfermeiras. Todos os processos seletivos estão abertos e estamos lá para recebê-los e nos tornar parceiros nessa luta, que é importante. Qual é o momento da procura do hospital? Tem problemas nessa busca de hospital? Com certeza. O principal momento de busca é o final de dia, final da tarde, por volta de 6 horas, 18 horas, até por volta de meia-noite, digamos, em função do acúmulo que vai chegando esses pacientes. Não que o hospital fique ocioso durante o dia, nós temos uma boa procura, sim, mas a partir das 18 horas, quando o papai chega em casa, quando a mamãe chega em casa e vê o seu filho que passou com um certo problema, uma febre, um quadro gastrointestinal ou qualquer coisa do gênero, então eles procuram recurso. E normalmente, neste momento, é só o Hospital Santa Catarina que está disponível. E as UPAs, mas culturalmente é o hospital para quem eles recorrem. Nesse horário, o caminho seria primeiro a UPA e depois o hospital? Ou depende do quadro clínico apresentado? Como é que o pai que está nos acompanhando agora deve ser informado para decidir sobre isso? Excelente pergunta, João. O ideal seria assim, se o quadro é inicial, se a criança não está muito abatida, se ela não está apresentando sinais digamos assim, de estar ruim, de estar muito... A gente fala porque o problema, o meu filho é o maior problema, então não estou aqui descaracterizando em hipótese alguma essa possibilidade. Então, sempre valorizem, porém assim, se a febre começou hoje, se a criança não está, digamos, com sinais de gravidade, pode inclusive aguardar pelo próximo dia, levar na unidade básica mais próxima da casa. Bom, esse é o caminho, digamos, óbvio, Primeiro, a unidade de atenção primária, postinho de saúde, depois as UPAs, que é a unidade de atendimento secundário, e o hospital ficaria como digamos, o derradeiro, seria a última etapa dessa peregrinação. E o ideal seria que só viessem os casos graves, realmente assim, febres muito altas, vômitos que não cessam, criança que fez algum trauma, obviamente, que caiu, que bateu a cabeça, que desmaiou, que fez um corte, etc. Esses são, obviamente, pacientes que devem chegar até a gente. Agora, infelizmente, pela falta, às vezes, de informação e pela falta de oferta, eles acabam indo direto para o hospital. Crianças de que idade?
o hospital. O que nós caracterizamos criança para ser atendida no Materno Infantil Santa Catarina? O Hospital Santa Catarina atende crianças de 0, né, do recém-nascido, até 14 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, 15 anos incompletos. Abaixo de 15 anos, o hospital atende. Um dos grandes problemas são as filas de espera. O que é o tempo que os senhores consideram um tempo médio de espera? Nós temos como tempo médio de espera no hospital algo em torno de 2 horas nos momentos de pico. Porém, nós trabalhamos com um sistema de classificação de risco, ou seja, de prioridade de atendimento. Aquelas situações mais graves, mais agudas, elas são atendidas de forma imediata, não entram em fila de espera, não vão para nenhum outro local, a não ser direto para a sala de emergência e o atendimento é pronto. Casos, digamos, que a gente diz que são urgentes, eles devem não ultrapassar, e esse seria o ideal, 30 minutos de espera. Então, os quadros classificados como amarelos ou urgentes, 30 minutos. Casos pouco urgentes, que são os verdes, esses podem aguardar até 2 horas, que é o protocolo está. E casos que vão lá, às vezes, para trocar receita, pedir exames, pesar os bebês, saber se está ganhando peso. Esses aí são classificados como azuis. Não deveriam estar no pronto-socorro em hipótese alguma. Mas já que estão ali, a gente é porta aberta, a gente não nega o atendimento, não omite. Então, esses pacientes podem ter que aguardar até 4 horas para serem atendidos. Mas tem casos, por vezes, que a gente ouve de pessoas que dizem que esperam 7, 8 horas. Existem esses casos? Olha, nós tivemos 2 situações neste ano em que o tempo de espera ultrapassou as 4 horas, mas não foi muito além disso, tá? Foram aproximadamente 4 horas e meia. 7 horas, 8 horas, não. Posso garantir. O que pode acontecer é, às vezes, assim, o paciente vai lá com alguma queixa, é solicitado um exame ou um período de observação, e aí sim, então ele vai ficar lá dentro em observação ou aguardando o exame, e isso pode levar 7, 8, 10, 12 horas, até 24 horas, que é o prazo que a gente diz assim, bom, esgotadas 24 horas, esse paciente ou ele vai internar ou ele vai receber alta. Alguma coisa tem que ser decidida, né? Então, não pode ultrapassar 24 horas no pronto-socorro como observação. Agora, 12h08 dessa terça-feira, uma terça-feira de frio já, e vem mais frio aí. Qual é a situação em termos de lotação do hospital neste momento? Enfermarias e a questão de UTIs também. Enfermarias lotadas e UTIs lotadas. Infelizmente, o hospital está assim com uma alta demanda de internação. Na porta, nesse exato momento, está tranquilo. Nós temos, assim, poucos pacientes aguardando, né, e dentro de um cronograma de horas de triagem, de classificação de risco, absolutamente tranquilos. Estamos imaginando que isso possa complicar nas próximas horas em função exatamente dessa mudança climática. Ou seja, daqui 6 horas, no final da tarde, hoje a situação deverá ser crítica. Deverá ser crítica. Só rapidamente, essa questão que aconteceu aí com relação à internação, até onde está a responsabilidade do Materno Infantil Santa Catarina e o que o Materno Infantil Santa Catarina tem a dizer sobre isso? A responsabilidade é acolher todo paciente que precise de cuidados intensivos, não nos omitimos nesse sentido, porém dentro da nossa capacidade técnica. E hoje a nossa capacidade são 3 leitos para atendimento em UTI pediátrica e 13 leitos para UTI neonatal. É impossível, isso não existe, essa possibilidade de atendermos além deste número, porque os leitos são exatamente delimitados para essa situação. O que estamos fazendo? Entramos com um pedido, um processo para ampliação de leitos e estamos tendo, né, aparentemente, uma boa vontade da Secretaria de Estado da Saúde, no sentido de que talvez nas próximas semanas ou no próximo mês a gente já consiga uma resposta positiva, mas apelo também aos nossos políticos, os nossos deputados federais, estaduais, que olhem com carinho para o Hospital Materno Infantil e dediquem uma parte, né, daqueles recursos
que normalmente vêm para as outras instituições da cidade, mas que também dediquem alguma coisa para o Hospital Santa Catarina, para que a gente consiga ampliar os leitos de UTI, especialmente agora os de pediatria, porque o inverno se aproxima e 3 leitos são absolutamente insuficientes. Doutor Leon, muito obrigado pela gentileza da presença aqui conosco. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado pelo convite.